Muito bom. E hoje, quem vai trazer uma reflexão para nós dentro dessa série, Os Milagres de Jesus, e que vai conversar conosco, e com certeza vai trazer mensagem, ideia bem bacana, é o nosso amigo Guilherme Robles. Vai lá, Gui. Oi, pessoal. Já falei para todo mundo oi, mas estou refalando de novo. Refalando. Acho que não existe, né? Estou cumprimentando novamente meus amigos aí. Bom, gente, eu queria ler um texto primeiro, que está em Lucas. Você pode pôr para a gente, Valdir? Lucas 5, 1 a 11. Esse texto a gente já conhece. Trata-se de uma pesca abundante no Mar da Galileia. E eu consegui extrair algumas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vai para onde as águas são mais fundas e a todos que estavam no barco lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Senhor, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios do Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Valdir, pode pôr lá. Esse texto fala, foi no começo da montagem da equipe de discípulos de Jesus. Ele tinha formas e formas de fazer os convites, a gente conhece esses textos todos, e nesse daqui, especialmente, ele usou essa situação que ele tinha. Ele estava cada vez com mais gente do lado, foram chegando, ele não conseguia falar, ele usou de toda uma tecnologia de inovação, de adaptação, e foi dentro do barco. Um pouquinho lá para frente, ninguém entrou na água, ele conseguiu explicar e falar para o povo aquilo que ele queria falar. E aqui eu já pego a primeira parte dessa nossa história de hoje, que é o primeiro ensinamento que Jesus nos dá, é essa situação de inovação e ter criatividade em função do momento que está acontecendo. Ele não tinha, talvez, outra alternativa lá. Algumas vezes ele deve ter usado outras alternativas, mas essa ele se afastou. O recurso que ele tinha lá era um barco, que poderia fazer com que as pessoas ficassem na terra, lá na areia, e ele pudesse ensinar e falar para que todos ouvissem. Nós também, hoje em dia, temos que nos adaptar, nós estamos vivendo esse momento, né? O emprego é diferente, o relacionamento é diferente, a entrega da mercadoria é diferente, você compra diferente, está tudo mudando, cada vez você está buscando uma alternativa melhor, estão surgindo situações melhores, as empresas estão se preparando, todo mundo, o mundo todo está tendo que se inovar e se adaptar às situações. Isso, para mim, é uma prova de que esse milagre, que parece à primeira vista o pegar dos peixes, na verdade, não é. Para mim, tem uma série de ensinamentos que estão valendo para o dia de hoje. Isso ele fala lá de 1 a 3, então Jesus ensina na barca.
Dos versículos de 4 a 5, o Simão fala para ele, eu vou lançar, Senhor, depois de ter ficado. Imagina o quê? A frustração, você passar uma madrugada tentando, que nem o Saulo, que é taxista, tentar pegar uma pessoa para levar e não pegar. Ou a gente, que é vendedor, tentar vender um negócio, não ter. Ou alguém que é professor, precisar de um aluno para ensinar, não ter. Então é frustração, é desânimo, é medo, bate uma série de coisas, de sentimentos negativos. Mas ele falou, olha, tá bom, porque é o senhor que está falando isso e estão dizendo quem o senhor é, eu vou lançar a rede. Tipo, vou me livrar dessa situação aqui. E foi, e fez. Mesmo com essa situação de frustração, cansaço, desânimo que poderia estar se abatendo. O resultado disso é que é surpreendente, porque os caras conseguem lotar a rede a ponto de conseguir quase que afundar o barco, e eles chamam os outros, né? Vem para cá ajudar a gente. Aqui tem mais um ensinamento, que é o de a gente sozinho não vai a lugar nenhum, né? Nem Simão Pedro, mesmo com Jesus ali, eles tiveram a ajuda dos outros lá nessa questão e puderam encher o outro barco, e os dois barcos, então, passaram a correr o risco de afundar. Tamanha era a abundância de peixes. E aí vem o tal do diálogo do Simão com Jesus, que às vezes, eu não sei, a gente já pode ter tido, o Edu acabou de falar a respeito disso no livro, nós nem combinamos, mas ele acabou de falar sobre esse assunto, de cadê Deus, porque Deus, imagina de noite você não conseguir ter nada, e ele fala, olha, Deus, se afasta de mim, eu não sou digno de estar aqui. Isso não tem nada comigo, eu sou um incrédulo, eu sou um pecador, eu e meus companheiros, porque a gente não devia ter esse tipo de atitude. E Deus acalma o Simão. Alô? Estão me ouvindo bem? Ele acalma o Simão e fala, Simão, calma aí, fica tranquilo. De hoje em diante, você vai ser pescador de gente. Você vai ser pescador de homens. E você não vai mais passar por isso. Eles voltam para lá. Eles entendem a mensagem, sentem o chamado, deixam os barcos ali e seguem Jesus. E deve ter ficado todos os peixes lá. Ou distribuíram, venderam, não sei o que fizeram. Mas aconteceu isso. Então, o que eu vi nessa situação toda é que desses tempos para cá agora que a gente está falando sobre essa série de milagres, eu particularmente tenho tido assim revelações muito interessantes, muito grandes na minha vida, especialmente na minha vida espiritual. E eu já até relatei para vocês algumas situações que aconteceram, mas aqui é mais uma prova, e até pelo exemplo que a gente teve aqui, do próprio Saulo num táxi, ter tempo e conversar com as pessoas a respeito do Deus que pode salvar, e Deus deve conduzir essa conversa, porque cada um é de um jeito, ele está pescando gente. Ele está pescando gente. E aqui, para mim, o maior ensinamento deste milagre da pesca é o fato de que, depois disso, esse milagre nunca mais se repetiu. Naquelas condições, com aquele barco, naquele mar, naquela cidade, com Jesus lá e aquelas pessoas, isso nunca mais aconteceu e nunca mais vai acontecer. Mas a afirmativa de Jesus para com Simão e para com seus companheiros, de que ele se tornaria um pescador de gente, está à prova, está aqui hoje, está viva. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso quando a gente tem um grupo com um número de pessoas que a gente está levando o conhecimento da palavra, estão tendo experiência, a gente está pescando gente, ou está pescando gente de fora. E aí, eu queria falar a respeito de uma experiência pessoal que eu não sabia que era sobre isso aqui, sobre essa questão de ser pescador de gente, mas eu identifiquei logo que eu vi,
pesquisando a semana passada na Bíblia o que eu ia falar com vocês, eu vi que o que eu estava fazendo tinha tudo a ver com isso aqui. Então, eu queria pedir licença e contar para vocês esse meu testemunho. Eu tenho acordado, isso aí antes da pandemia, antes mesmo dessa loucura toda, tenho acordado de madrugada, algumas vezes, porque a semana foi muito ruim, ou porque está muito ruim, e perdi o sono, não sabia o que fazer, como é que resolve. Passava 2 semanas, melhorava, acordava mais tarde, mais cedo. Eu sei que o período entre 2 da manhã e 5 era um horário que eu acordava, podia acordar. E chegou uma época que isso passou a ser diariamente. E o que eu fazia de normal, sabe o que era, gente? Ia lá para a televisão, ligava, via qualquer coisa bem chata para ver se o sono vinha, fazia um copo de leite, tomava e passava o tempo. Aí, quando eu via que dava 5 horas da manhã, eu voltava para a cama para dormir. Mas, depois de um tempo, eu comecei a mudar isso, e foi quando, há mais de 1 ano e pouco, eu comecei a estar tendo essa oportunidade com Deus e me dar essa oportunidade de estar na presença de Deus, do Espírito Santo. E sem nenhum tipo de leitura, mas uma liberdade de estar falando: Deus, eu estou aqui, eu queria escutar a tua voz, eu quero escutar o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã cedo, quando eu for acordar, se é que eu vou acordar. Então, assim, e a mente vagava, e para algum lugar ela ia, e com certeza eu saía de lá com alguma coisa. E começou a chegar na minha mente, assim, algumas pessoas, que por um motivo ou outro, ou eu tinha tido algum contato durante a semana, ou porque eu escutei uma história que se relacionava com alguém, ou alguma situação que acontecia que também me trazia alguém. Sempre tem alguém atrás de tudo isso. Se você está sofrendo alguma cobrança, tem um cobrador atrás de você. Se você está sendo buscado porque você ganhou um prêmio, tem um entregador atrás. Então, sempre tem alguém trazendo ou levando a mensagem, seja ela qual for, que está acontecendo contigo. E aí eu passei a fazer um pacto com Deus no seguinte sentido: eu falei, o que eu posso fazer é estar orando, num primeiro momento. E eu orava pela vida do cara, sem mesmo saber. E passei também a ter uma ação, porque eu vejo que na questão dos milagres sempre tem uma ação, as pessoas cometem uma ação, elas não ficam na inércia de só colocar o problema para Deus, o pedido para Deus, e não ir atrás. Então eu passei a, vou ligar para essa pessoa. E com esta pandemia não dá para se encontrar, mas eu tenho certeza, foram telefonemas maravilhosos. E também, de novo, com uma abertura de conversa que não tinha muito para onde ir, certo, errado, isso ou aquilo, mas eu me falava, no final, meu testemunho para a pessoa, e muitas delas, a maioria, foram pessoas que eu não sei que tipo de relacionamento tem com Deus, mas eu falava, eu te liguei porque eu senti no meu coração, você veio à minha mente, e eu comecei a orar pela tua vida. Eu queria falar para você que, se você quiser falar com alguém, eu não sei quase nada, mas eu tenho à disposição de te ouvir se você precisar falar, seja lá o que for. Só me coloquei à disposição. E tem acontecido muitas coisas legais, e que, para mim, eu vou para o fechamento dessa história toda dizendo o grande milagre que aconteceu essa semana passada. Eu estou para vender o apartamento na praia, algumas pessoas sabem disso, já faz mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Algumas vezes a coisa ficou um pouco mais séria, a gente chegou a conversar com o cartório para ver documentação, tem que passar da construtora para o meu nome e depois do meu nome para o nome do comprador. Então, são 2 movimentos aí. E aí sempre tinha um problema A, problema B, mas aí o cara desistia, não andava, então parava. Quando andou finalmente esse ano, eu estou pelo menos uns 3 meses atrás do tabelião para falar, escuta, como é que precisa fazer? Eu falei, Guilherme, tem o seguinte, o seu apartamento foi feito por uma construtora que faliu, que é a Consage. Quem assumiu tudo isso foi a Impar, que entrou em recuperação judicial. Aí a Impar abriu uma nova empresa chamada Viver, e é a que está funcionando. Essas empresas todas existem, os donos estão enrolados, porém, na escritura tem que assinar 2 donos da Consage, os 2 donos da Impar e os 2 representantes da
viver para liberar a escritura para você. Eu falei, tá, e o que está demorando? Por que não acha esse negócio? Porque tem um dos caras que está com Covid, da Consage. E eu nem me preocupei em pegar nome nem nada, isso está fazendo uns 20 dias. E eu simplesmente, numa dessas noites, orei por essa pessoa. E eu não sabia nem falar para Deus o nome do cara, mas eu falei, Deus, é com a sabedoria divina. O senhor sabe de quem eu estou falando. É o que está doente, né? Tem um que não está. Esse está doente. Eu não sei se oro para o cara ou morrer ou para o cara viver. Porque se ele morrer, enrola porque tem que mudar o contrato social, vai mais um tempão. Se ele viver, ele não sei quando vai sair dessa Covid. Enfim, o cara ficou 3 meses, 2 meses e meio entubado. E o primo da deusa, que ficou entubado 3 dias, voltou para o quarto, com tudo bem, teve um problema cardíaco e faleceu. Então, essas notícias estavam chegando para mim, eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? E eu só podia fazer uma coisa, que era, de novo, fazer um movimento. Então, eu parei, orei para Deus, falei, Jesus, só tem uma maneira, o meu ponto de contato é o tabelião, eu tenho que falar com ele. E falei com esse tabelião, que eu já venho falando há 6 meses. E ele falou, Guilherme, não tem jeito, eu não sei o que fazer. Estou 3 escrituras só do seu condomínio lá, parada aqui esperando. Eu falei, mas qual a solução? Me dá uma solução. Eu falei, eu não sei, nós temos que esperar. Você tem alguma coisa para me dar, uma linha de começo dessa coisa? Ele falou assim, não, eu não tenho. Eu falei, você tem o nome dos caras? Você sabe o nome desses 2? Sei, o nome eu sei. Inteiro? Sei. Então me dá os nomes inteiros. Ele me deu os nomes. Cara, olha, vocês vão acreditar. Ele me deu os nomes, eu anotei, fiz a primeira coisa que qualquer um de nós faria, vou no Google. Eu coloquei o nome de um e coloquei o nome do outro. Os 2 se cruzaram numa nova empresa. Eu falei, não é possível, cara. Esses caras, será que é o mesmo? Não tem homônimo. Não está assim, está assado. Descubro que um deles estava doente realmente, mas não falava em Covid, não falava nada. E aí, eu não sei vocês, mas eu sempre tive algumas dificuldades quando você procura alguma coisa na internet e você quer o contato, você não acha o telefone, você não acha o endereço direito, você não acha o e-mail, você tem que achar um quadrinho onde, se você se cadastra, manda a tua mensagem e vai para um lugar que você nem precisa saber qual e-mail que é, ele vai. E aí volta para você ou não. Então é muito difícil. E ao contrário disso, quando eu orei e eu entrei na página da empresa, Lavero, aparece desse tamanho, tudo, os dados do cara, o telefone fixo, o endereço, tudo. Era 15 para 6 da tarde. Eu falei, meu Deus do céu, vou ligar. Passei a mão no telefone e pum, liguei. Quem atende? O Maurício. Ele falou, eu falei, quem está falando? Ele falou, Maurício. Você é o Maurício fulano assim? Você sou. Cara, eu preciso falar com você. Ele falou assim, você pode me dar 2 minutos e me retorna aqui, que eu estou terminando uma situação? Eu falei, eu posso, claro que posso. Desliguei e fiquei naquela... Começou a bater aquela dúvida, aquelas coisas que é tipo o que o Pedro deve ter sentido lá. Pô, senhor, não é... Cara, como que 10 para 6 o cara fala, me liga daqui a pouco, ele não vai atender mais. Como que ele atendeu o telefone? A empresa é ele? Pô, esse cara não tem nada, quebrou, sei lá o quê. Como é que não tem um escritório, uma secretária, 200 pessoas? Não tem nada disso, é ele. Bom, enfim, passou 5 minutos, eu liguei para o Maurício. E eu não sei porquê, mas quando ele falou alô, eu falei, olha, é o Guilherme. Eu falei, pronto, Guilherme, pode falar. Cara, eu comecei a elogiar, depois eu percebi que eu fiz isso, mas eu comecei a elogiar o trabalho dele, o prédio, o empreendimento, como é que foi feito. Ele começou a contar caso, e aí foi indo. Esse negócio já estava uns 15 minutos, gente. E eu contando diversas coisas que iam se encaixando, ele ria de uma situação, eu ria da outra, enfim. Ele falou, ó, meu dia eu ganhei, porque eu estou rememorando coisas que aconteceram há quase 30 anos. São 28 anos isso tudo que eu estou falando para vocês. E ele falou, Guilherme, o que eu vou fazer? O que eu posso te ajudar? Eu falei, eu preciso assinar. E aí ele falou, o Guilherme, é assim, ó, o Douglas vai sair essa semana e vai para casa. Vamos fazer o seguinte, em 10 dias, isso foi dia 15 de abril, 10 dias, dia 25 de abril, vamos marcar para você assinar esse contrato.
Você não, né? Quem vai ao tabelião, vai lá para casa, eu vou estar lá e a gente assina esse negócio para você, o Douglas já vai estar melhor. Pode ser dia 25? Eu falei, pode, claro que pode. Então, aí ele disse, então fala para o Christian, que é o cara do cartório. Ele me conhece, ele tem todos os meus dados. Fala para ele me ligar, não sei se ele tem meu contato, mas pode passar. Inclusive, anota o meu celular aí, deu o celular dele. Então, assim, cara, para finalizar, eu não sei se para vocês tem o tamanho, claro que não, isso aqui, o tamanho que tem para mim. A situação toda e tudo que nós estamos vivendo por conta disso é muito grande. Então, para mim, isso é um milagre. Isso é um milagre. E eu estou orando pela vida desse cara, que eu nunca vi na vida, que eu estou orando pela família dele, pela família do outro, e também orando para que ele saia logo disso, para poder assinar esse contrato. Esse e outros, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês e que vocês possam também pescar homens, pescar gente, mesmo que forem pessoas cristãs, de repente se colocar como um ombro amigo, como qualquer coisa. A gente vem falando disso no Solidariedade, o Júnior falou disso, de a gente ter empatia por essas pessoas que estão precisando mais do que a gente, e que Deus continue nos abençoando, nos dando força para passar por isso, que eu tenho certeza que a gente vai passar. Era isso que eu queria falar. Obrigado.